A questão número 15, olha que coisa feia, rapaz. Cálculo de radicais. Olha, o número real, raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4. Que beleza, hein? Mas aqui uma outra raiz cúbica parecidíssima com essa, só que tem um sinal menos aqui. Tá, o que que tem? Pertence ao conjunto. Quer dizer, você tem que calcular esse número, vai ter conta para fazer aí, hein? Raiz quadrada, raiz cúbica. Calma aí, eu já tinha resolvido essa questão aqui, mas aí eu lembrei que tem uma outra maneira de resolver aqui e vale a pena a gente ver, tá? Então, eu tô inserindo essa outra solução aqui no início do vídeo mesmo. Depois a gente volta pro vídeo normal. É o seguinte, normalmente essa expressão que ele coloca aqui não é uma expressão qualquer. Isso aqui é uma expressão mais simples que ele elevou ao cubo e agora quer que você extraia a raiz disso aí. Quer ver um exemplo aqui? Digamos que você tenha essa expressão aqui, 2 mais raiz de 3, e aí você eleva isso aqui ao cubo. Isso aqui vai ficar cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Quando você faz isso, você vai ter aqui alguns termos como números inteiros e outros termos aqui com radical. Se você agrupar isso tudo, isso aqui vai dar 18 mais 8 vai dar 26. E aqui você vai ter 12 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 é 15 raiz de 3. Então essa expressão aqui é o cubo dessa expressão. Sendo assim, se você quiser extrair a raiz cúbica dessa expressão, 26 mais 15 raiz de 3, essa raiz cúbica vai dar isso aqui. Mas aí você tem que adivinhar que isso aqui veio do cubo dessa expressão. Mas você pode fazer isso aqui por tentativas, tá? Se eu falasse assim, eu tenho 26 e 15 aqui. Isso aqui foi o resultado dessas operações. Você pode tentar com valores pequenos, normalmente, porque se você tiver aqui um valor grande, aqui você vai ter números imensos. Tá elevando ao cubo, né? E quer ver outra coisa? Se você tiver aqui menos raiz de 3, o que ia ficar diferente? Se fosse menos raiz de 3, aí nesse caso você teria um menos aqui e você teria um menos aqui. Quer dizer, seria menos aqui e menos aqui, né? Então você ia ficar com menos aqui. Então se você tivesse que extrair a raiz cúbica de 26 menos 15 raiz de 3, seria 2 menos raiz de 3. Então o que você tem que fazer é olhar para essas expressões do problema aqui e tentar identificar números. Uma expressão assim simples, olha só, você tem aqui um número inteiro mais um múltiplo de raiz de 2, deve ser alguma coisa desse tipo, A mais um B vezes raiz de 2, que tem raiz de 2 aqui, né, que você elevou ao cubo, e aí ficou esse valor aqui. Vamos fazer desse jeito. Tá, então essa aqui é a expressão que a gente quer calcular, a gente tem que identificar se isso aqui é o cubo de alguém. Para não ficar com fração, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse denominador 8, que é 2 ao cubo, e vamos tirar ele do radical. Então, para fazer isso, você não pode fazer com 8 sozinho, teria que ter um 8 aqui para você fazer com a expressão toda, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por 2 aqui nessa fração, numerador e denominador, para ficar sobre 8. Aqui também a mesma coisa, multipliquei por 2 e multipliquei por 2. Então, ficou isso aqui, 25 sobre 8 mais 22 raiz de 2 sobre 8. Então esse 1/8 que você pode colocar em evidência, ele sai do radical e a raiz cúbica de 1/8 é 1/2. Então vai ficar 1/2 vezes a raiz cúbica de 25 mais 22 raiz de 2. E aqui você vai ter a mesma coisa, só que com um sinal menos. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai tentar encontrar A e B de tal forma que A mais B vezes raiz de 2, quer dizer, são dois números inteiros aqui, que isso aqui elevando ao cubo dê exatamente essa expressão. 25 mais 22 raiz de 2.
E é claro que se você tiver aqui um menos, você vai encontrar essa mesma expressão com menos aqui. Então você já vai estar fazendo para essa e para essa. Então você tem que encontrar números A e B e, claro, números pequenos, né? Agora, quem é essa expressão A mais B raiz de 3 ao cubo? Então vamos fazer. Isso aqui é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, esse quadrado do segundo vai ficar B2, 2B2, mais o cubo do segundo. O cubo do segundo vai ficar B3 vezes, aí vai dar 4 raiz de 12, elevando esse raiz de 2 ao cubo. Então vai ficar 4B3 raiz de 2. Então essa expressão é o cubo dessa expressão aqui. Aqui a gente pode juntar quem tem raiz de 2 e quem não tem raiz de 2. Então quem não tem raiz de 2 vai ficar A3 e tem esse outro termo aqui, vai ficar 6AB2. Isso é a parte que não tem raiz de 2. E a parte que tem raiz de 2 são esses dois termos aqui. Isso aqui vai ficar 3A2B mais 4B3 multiplicado pela raiz de 2. Então a gente tem que encontrar números inteiros A e B, claro que tem que ser inteiros, porque esse resultado aqui deu inteiro, né? Você não vai pegar um número quebradinho, elevar ao cubo e encontrar 25 e 22. Eles são números inteiros e números bonitos, tipo 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, alguma coisa assim. Então você tem que encontrar números inteiros A e B de tal forma que isso aqui tenha o valor 25 e que isso aqui tenha o valor 22. Então, isso aqui que a gente tem que achar. Nada disso, eu errei em conta aqui, né? Olha aqui, ó. B raiz de 2 ao cubo. Isso aqui é B3 vezes raiz de 2 ao cubo. Quanto é que é raiz de 2 ao cubo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2 raiz de 2. Eu coloquei 4 raiz de 2. Então, na verdade, é 2 aqui, não é 4, tá? Então, aqui é 2 e aqui também é 2. O resto tá certo. É só aqui que eu errei. Era 2, botei 4. Olha só, essa primeira expressão aqui a gente pode colocar A em evidência, né? Vai ficar assim. E essa outra expressão aqui a gente pode colocar B em evidência. Tá, então esses números aqui são números inteiros, não tem número quebradinho. Se você colocasse aqui números quebradinhos, elevasse ao quadrado, ia ficar números grandes, não ia dar números bonitos assim, 25, 22, né? Isso aqui é alguma coisa do tipo A igual a 2, B igual a 1, ou A igual a 3, B igual a 2. Vamos tentar aqui com números pequenos. Por exemplo, a gente tem aqui um número multiplicado por outro número aqui, dando 25 esse resultado. Então é claro que A não pode ser 2, né? O produto está dando ímpar. Vamos tentar com A igual a 1, que é o mais simples. A igual a 1. Se o A valer 1, isso aqui é 1, aqui vale 1 mais 6B2. 1 mais 6B2 é igual a 25. Quem seria o B? O B seria 2. Então você poderia ter A igual a 1 e B igual a 2 seria uma solução para isso aqui. Pode ser que existam outras soluções. Na verdade, existem infinitas soluções, mas com números inteiros, talvez essa aqui seja a única. Como é que a gente faz para ver se isso aqui é a solução correta? Vamos pegar esses valores de A e B e testar aqui nessa outra equação. Então, olha só, fazendo A igual a 1 e B igual a 2, isso aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 1, mais 2 vezes 2 ao quadrado, 4. Isso aqui vai ficar 3 mais 8, 3 mais 8, 11. 11 vezes 2, 22. Então dá certo na segunda equação. Ou seja, A igual a 1 e B igual a 2 atende o que a gente está procurando. Ou seja, você está pegando, na verdade, esse número aqui, 1 mais 2 raiz de 2, está elevando ele ao cubo e está dando aquela expressão lá do problema. 25 mais 22 raiz de 2. Da mesma forma, com o menos aqui, 1 menos 2 raiz de 2 ao cubo. Isso aqui
vai dar a mesma coisa, só que com menos aqui. 25 menos 22 raiz de 2. Portanto, a raiz cúbica disso aqui, que o problema está pedindo, vai ser o quê? A raiz cúbica disso. Vai cortar aqui o cubo, né? Vai ficar isso aqui. 1 mais 2 raiz de 2. E essa outra aqui, se você fizer a mesma coisa, vai dar 1 menos 2 raiz de 2. Então, aqueles dois radicais que tem lá no enunciado, eles simplificados dão isso. 1 mais 2 raiz de 2 e 1 menos 2 raiz de 2. Então, essa nossa expressão original, que a gente colocou aqui um meio em evidência e colocou assim, isso aqui vai ficar 1 meio. Essas raízes cúbicas aqui, elas vão ser 1 mais 2 raiz de 2. E a outra vai ser 1 menos 2 raiz de 2. Aí vai cortar esse 2 raiz de 2, vai ficar 1 meio de 2. 1 meio de 2, isso aqui vai dar 1. Então, 1, olha aqui, ó. Resposta correta, letra D de delta. Olha só, essa solução aqui é legal, só que nem sempre ela funciona, tá? O correto é você fazer a solução geral que eu vou mostrar agora. Porque se aqui não fosse 11, se fosse 12, por exemplo, aí nada disso ia dar certo. Isso só funciona quando eles escolhem números aqui, números escolhidos a dedo, né, para isso aqui dar certo. Então sempre vale a pena você testar se isso está acontecendo. Ou seja, se aquele número que está dentro do radical é uma potência de um número mais simples. Então no caso aqui a gente testaria se é o cubo de um número mais simples, porque aqui é a raiz cúbica. E esse número ele tem que ter uma parte inteira e uma parte com raiz de 2. E claro, não esqueça de tirar o denominador para fora do radical. Porque aí você vai ficar com contas mais simples. Se fosse fazer isso aqui com fração, ia dar muito mais trabalho. Na verdade você não vai ter que extrair raiz quadrada, nem raiz cúbica nenhuma. Você só vai fazer aqui manipulação algébrica. Poxa, essa questão aqui, eu acho que é a questão mais trabalhosa dessa prova. Dá vontade de deixar ela para o final. Esse número real aqui pertence a qual conjunto? Olha só esses conjuntos aqui. Você tem aqui de menos 5 a menos 3, de menos 3 a menos 1, de menos 1 a mais 1, 1 a 3 e 3 a 5. Deixa eu desenhar esses conjuntos aqui. Olha só, você não precisa necessariamente calcular esse valor. Se você conseguir fazer um cálculo aproximado e conseguir visualizar em qual desses intervalos que esse valor está, você resolve a questão. Não precisa saber o valor exato. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar calcular essa expressão aqui de forma aproximada. Então a gente pode dizer que isso aqui é aproximadamente, essa raiz cúbica a gente vai aproximar por 1,9, aí já não vai mais ser igual, vai ser aproximadamente igual, né? 1,9 menos, isso aqui vai ser aproximadamente 0,9, 0,93. Mas a gente não pode contar muito com isso, quer dizer, vai ser uma coisa próxima de 0,9, quer dizer, vai dar alguma coisa próxima de 1, aproximadamente igual a 1. E olha que azar, se você tivesse encontrado aqui um número aproximadamente igual a 2, olha só que alegria se você encontrasse que isso aqui é aproximadamente igual a 2. Suponha, se fosse aproximadamente igual a 2, seria isso aqui, ó, entre 1 e 3. Poxa, se você achou 2... com aproximação
Então é em torno de 2, 2,1, 2,2, 1,8, mas aqui o 2 está no meio desse intervalo. Aí você podia dizer que era esse intervalo aqui. Eu calculei com aproximação, né? Mas esse resultado aproximado 1, olha que azar, 1 está exatamente na fronteira entre esse intervalo e esse intervalo. E olha que coisa chata, rapaz. Então eu não posso discriminar com aproximação se o valor correto dessa conta está nesse intervalo ou se está nesse intervalo. Então não adianta nada a gente fazer essas contas. Na maioria das vezes, adianta você fazer essas contas. Você colocar valores aproximados, faz a conta toda aproximada, você está querendo encontrar só um resultado aproximado, aí você poderia marcar o intervalo, mas você achou justamente um resultado aproximado que está bem numa fronteira, entre um, próximo de um. Poxa, então isso aqui não adiantou nada. Nós vamos agora tentar fazer isso aqui por um outro caminho. Tá, então eu vou mostrar o método geral que você usa para resolver esse tipo de problema. Problema de cálculo de radicais, né? Olha só, olhando para esses dois radicais, o que a gente nota de especial? Eles são radicais conjugados, né? Você tem isso aqui mais isso, e aqui você tem a mesma coisa menos isso. Nesse tipo de radical, dá certo se você fizer esse caminho aqui, ó. Eu vou chamar essa primeira expressão aqui de A. E essa segunda expressão aqui eu vou chamar de B. Isso aqui, então, é A mais B. Agora eu vou elevar essa expressão aqui toda ao cubo. Assim, eu vou chamar isso aqui de S, que é a soma. S vale A mais B. É a soma de A com B. E eu vou elevar todo mundo aqui ao cubo. Por que ao cubo? É para sumir com esse radical. Com essa raiz cúbica aqui, tá? Bom, quando você pega uma expressão do tipo S igual a mais B e eleva ao cubo, como é que você vai ficar? Você vai ficar com S ao cubo e aqui você vai ter A mais B ao cubo. Tá, e qual é a fórmula para o cubo da soma? Isso aqui é A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3, não é isso? Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso aqui é que nem o binômio de Newton, né? E também isso aqui é produtos notáveis, cubo da soma. Agora, essa expressão aqui, 3A2B mais 3AB2, você pode escrever ela desse jeito aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes AB vezes A mais B. Essa parte aqui. Então, essa expressão aqui, elevando ao cubo, vai ficar cubo do primeiro, 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4. Mais o cubo do segundo, que vai ser isso aqui. E aí você vai ter mais 3 vezes o produto vezes a soma. Quer dizer, o produto desses dois vezes a soma. Mas a soma é isso aqui, ó. A soma é S. Eu não vou escrever esses radicais, nem vou escrever A mais B. Eu vou escrever S, tá? Então vai ficar 3 vezes a soma vezes o produto. Olha aqui, quanto que é A vezes B? A vezes B é a raiz cúbica dessa soma. É como se fosse assim, x mais y. E aqui o B é raiz cúbica. E aqui o B é raiz cúbica de x menos y. E aí você pode juntar as raízes cúbicas, vai ficar raiz cúbica de uma coisa só. E que uma coisa só? Aqui você ficou com o produto de uma soma por uma diferença, que é x2 mais y2. Opa, x2 menos y2. Então, essa parte que é o produto vai ficar a raiz cúbica do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, eu tenho que fazer o quadrado desse e o quadrado desse. O quadrado desse aqui vai ficar 625 sobre 64, né? É o quadrado do primeiro aqui. Aí vai ficar menos o quadrado do segundo. Tem que elevar isso aqui ao quadrado, né? Elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar 121 vezes 2. 121 vezes 2. Mas eu vou colocar aqui com o denominador 64, porque eu vou ter que juntar isso. Então vamos multiplicar por 4 numerador e denominador aqui. Então isso aqui vai ficar quanto?
vai ficar 8 vezes 121. 8 vezes 121 vai ficar 968. 968 sobre 64. Isso, é isso aí mesmo. Isso aqui vai ficar no segundo membro S3. Pronto. A3 mais B3 mais 3 vezes o A mais B vezes AB. Isso é igual a S3. E agora vamos cortar algumas coisas aqui. De cara que você vai cortar esse 11 raiz de 2 sobre 4 e aqui menos 11 raiz de 2 sobre 4. Eu vou poder juntar esse com esse, né? 25 oitavos. 25 oitavos duas vezes vai ficar 25 quartos. 25 quartos. Aqui a gente vai ter 3S. E agora a gente tem que fazer esse radical aqui, né? Olha só, esse radical vai dar negativo, né? 343 é? 343, olha, isso aqui é raiz cúbica, né? Esqueci de colocar, é raiz cúbica. Isso aqui vai ficar raiz cúbica de 343 dividido por 64. E agora, hein? 343 é o quê, hein? 343... Isso aqui é 7 vezes 7 vezes 7. Não tem jeito. Claro, você quer tirar uma raiz cúbica? Tenta fatorar e ver se tem um cubo incluído aqui, né? Então isso aqui é a raiz cúbica de 7 ao cubo dividido por 64 é o quê? 64 é 4 ao cubo. Então você está extraindo essa raiz cúbica, vai ficar o quê? 7 quartos. Mas cuidado, porque aqui é menos. Isso aqui é um negativo. Então, na verdade, você não está extraindo a raiz cúbica desse valor. Você está extraindo a raiz cúbica desse valor aqui, ó. Bota um menos, ó. Tá? Você está fazendo esse menos esse. Então, no fim das contas, vai ficar um menos. Um menos, então aqui vai ficar menos 7 quartos. Ou seja, esse 3S e essa raiz cúbica aqui vai ficar menos 7 quartos. Então, 7 quartos... E agora eu vou botar um menos aqui na frente. Sai esse mais daí e ele vai virar um menos. Isso aqui é S3. Olha, a gente pode multiplicar todo mundo aqui por 4 para sumir com esse denominador. Isso aqui vai ficar 25 menos 3S vezes 7. O 4 vai sumir. Vai ficar menos 21S. E isso aqui vai ficar 4S3. Então ficou assim. 4S3 mais 21S menos 25 é igual a 0. Equação do terceiro grau, danou-se. Agora eu vou ter que resolver essa equação do terceiro grau. Olha só, a gente chegou nessa equação do terceiro grau aqui para encontrar o S. O que significa falar que isso aqui é igual a 0? Quer dizer que esse valor aqui vai valer 0 quando o S for uma raiz. E olha só, a gente chegou nessa equação do terceiro grau partindo disso aqui. Essa expressão aqui que a gente quer calcular, ela é o S. A gente chamou essa expressão de S. Portanto, esse valor aqui é uma raiz dessa equação. Claro, porque a gente partiu daqui. Partimos de uma raiz que a gente queria, a gente nem sabia que ia chegar numa equação, mas a gente pegou desse valor aqui, que a gente chamou de S, elevamos ao cubo e chegamos nisso aqui. Ou seja, uma das soluções dessa equação do terceiro grau é esse valor aqui. Se eu puder descobrir, né, quem é o S. Agora, é claro que uma equação do terceiro grau tem quantas raízes? Tem 3 raízes. Então, das 3 raízes dessa equação do terceiro grau, uma delas é essa aqui. E as outras duas? Bom, existem outras duas que não tem nada a ver com isso, né? Agora, lembra que a gente ficou na dúvida a respeito do 1? Será que esse valor aqui era próximo de 1? Né? A gente ficou na dúvida entre essa resposta e essa resposta, porque o 1, que é o valor aproximado que a gente calculou, ficava exatamente nessa fronteira, né? Vamos testar o 1, o que acontece com o 1? Se a gente fizer S igual a 1, você fazendo S igual a 1 pode tirar essa dúvida, né? Então, olha só, se você fizer S igual a 1, eu não sei se o S é igual a 1, eu quero justamente calcular o S, né? Eu não sei se isso aqui vale 1 ou vale um número próximo de 1. Vamos ver para S igual a 1. O que acontece se você tiver S igual a 1? Se você fizer S igual a 1, você vai ficar com 4 mais 21 menos 25, vai dar 0.
Então, S é igual a 1 é uma raiz dessa equação do terceiro grau. Surpreendente, né? Claro, eu achei o 1 porque lá no início do problema a gente fez aqueles cálculos aproximados. A gente ficou desconfiando do 1, mas a gente não sabia se esse resultado dava 1 ou um pouquinho maior que 1 ou um pouquinho menor que 1, mas deu exatamente 1. S igual a 1 é uma raiz. Então, olha só, aqui a gente tem um intervalo que é de menos 1 a 1, aberto. E aqui a gente tem um intervalo de 1 a 3, fechado em 1. Então, se S é igual a 1 satisfaz a isso, então essa resposta aqui deve ser 1, né? Tá certo isso? Eu posso dizer que a resposta é essa? Não, não acabou ainda a questão, tá? Olha só, se S igual a 1 é raiz, significa que, digamos que você tem aqui o gráfico dessa função do terceiro grau. Como é que é o gráfico de uma função do terceiro grau? Alguma coisa assim? Por exemplo, é sempre alguma coisa assim ou assim, né? É como se fosse uma parábola cúbica. Ela sempre é desse jeito aqui ou desse jeito. Claro, ela também pode ser assim. Então, olha só que coisa lamentável. Esse 1 que a gente encontrou é uma das raízes. Será que eu tenho uma outra raiz dessa equação, tipo, bem próxima de 1? Tipo 0,9? E 0,9 é o resultado dessa conta? E o 1 não tem nada a ver? O 1 é só uma raiz disso? Poxa, então eu fiquei na dúvida. S igual a 1 é uma raiz. Mas será que é o valor correto dessa expressão? Olha só. Isso aqui é um número real. Se você jogar na calculadora esses valores aqui, você vai encontrar um resultado. Você não vai encontrar dois resultados. Então, sabe o que eu vou fazer aqui? Se S igual a 1 é uma raiz, agora você vai usar o conhecimento de polinômio. Então, deixou de ser uma questão de cálculo de radicais e passou a ser também uma questão de polinômios. Então, o que eu vou usar aqui de polinômios? Quando você descobre que um determinado número é uma raiz, você pode escrever aquele polinômio como sendo... Você escreve ele numa forma fatorada. Você bota S menos 1. Quer dizer, se S igual a 1 é uma raiz, quer dizer que tem um fator S menos 1. Então, se S é igual a 1 é uma raiz, que a gente testa facilmente aqui, esse polinômio, então ele pode ser escrito na forma S menos 1 vezes alguma coisa do segundo grau. Então, se você sabe que S é igual a 1, é uma raiz. Se você pegar isso aqui e dividir por S menos 1, você vai achar esse camarada do segundo grau aqui. E achando esse camarada do segundo grau, você vai poder ver se tem outro valor próximo de 1 aqui, só para tirar dúvida. Claro, se você não tivesse esse cuidado, só marcasse aqui, você ia acertar, tá? A resposta dessa questão é essa aqui mesma. Esse valor aqui dá 1, tá? Mas poderia não ser, podia ser 0,9, 0,95, um valor próximo. Como que você faz para tirar dúvida? Se fosse, por exemplo, uma prova discursiva do IME, se você não fizesse isso aqui, você não ia ganhar o ponto integral, você ia ganhar meio ponto, tá? Então a gente tem que pegar esse polinômio do terceiro grau e dividir por esse polinômio do primeiro grau e ver quanto que vai dar esse polinômio do segundo grau aqui. Então vamos fazer essa conta, divisão polinomial. Então agora eu vou dividir esse polinômio da nossa equação do terceiro grau por S menos 1, para poder encontrar um polinômio de segundo grau que vai ser usado ali na forma fatorada. Então eu coloquei aqui os termos da nossa equação do terceiro grau, 4S3 mais 21S menos 25. Por que eu botei aqui 0S2? É porque quando você faz a divisão polinomial, você tem que completar o polinômio primeiro. Então, aqui nesse polinômio não tem o termo de S2. Então, você coloca 0S2. Se você fizesse isso aqui usando Briot-Ruffini, você também ia ter que fazer isso. Também você ia ter que completar o polinômio, tá? 4S3 dividido por S vai dar 4S2. Agora você multiplica o 4S2 por todo mundo e joga para cá com sinal trocado. Então vai ficar menos 4S3. Vai ficar mais 4S2. Só. O 4S3 aqui vai cortar. Aí você vai ficar com 4S2 para dividir por S. Então 4S2 dividido por S vai dar 4S.
Agora você pega o 4S, multiplica por S, multiplica por menos 1 e coloca aqui com o sinal trocado. Então vai ficar menos 4S2. Aqui vai ficar menos, vai virar mais 4S. E só. O 4S2 vai cortar e aqui você vai ficar com 4S, já tinha lá 21S, vai ficar 25S. E ainda tem um menos 25 aqui. Então agora esquece esse 25 que eu já passei ele aqui para baixo. Então agora, vou dividir 25S por S, vai ficar 25. Multiplica o 25 por todo mundo aqui e coloca aqui com sinal trocado. Então vai ficar menos 25S. Aqui vai virar mais 25. E aqui vai dar 0 e vai dar 0. Então, olha que beleza. Resto 0. Então, isso aqui é o quociente da nossa divisão. Isso significa que esse polinômio original que a gente dividiu, ele é igual a S menos 1 multiplicado por isso aqui. 4S2 mais 25. Opa, 25 não, aqui é 4S mais 4S mais 25, pronto. Então, nosso polinômio do terceiro grau é igual ao produto desse polinômio do primeiro grau por esse polinômio do segundo grau. É isso aqui. Então, está fatorado o nosso polinômio. Então, agora, a nossa equação do terceiro grau, a gente pode resolver por completo. Quer dizer, achar as demais raízes. A gente já achou uma raiz, S igual a 1. Agora, será que tem alguma outra? Para a gente tirar dúvida, né? Então, essa equação do terceiro grau vai ficar assim. Tá, então agora a gente acaba de resolver a equação do terceiro grau. Olha, a gente já sabe, claro, qualquer equação de grau superior para você resolver, você tem que fatorar ela e você vai igualar cada fator a 0. Fazendo esse fator aqui valer 0, você encontra S igual a 1, beleza. E vice-versa, na verdade a gente fez o contrário, né? A gente testou aqui e viu que o S igual a 1 é uma raiz, significa que tem um fator S menos 1. Agora, já que esse produto dá 0, esse produto vai ser 0 quando isso for 0, ou então quando isso for 0. Então agora você vai resolver o quê? Uma equação do segundo grau, que é essa. 4S2 mais 4S mais 25 é igual a 0. Os valores de S que fazem essa expressão virar 0 também são raízes dessa equação. É como se o gráfico dessa função aqui fosse isso, ó. Você teria 3 raízes, são 3 valores de S que fazem esse gráfico cortar o eixo X, né? Tá, então a gente tem que resolver isso aqui. Quando é que isso aqui vai valer 0? Bom, sabe quando é que isso aqui vai valer 0? Nunca! Sabe por quê? Quem é o delta dessa equação do segundo grau? B2 menos 4AC vai ficar 16 menos 4 vezes 100. Quer dizer, vai ficar um camarada negativo. O delta é negativo, significa que esse valor aqui, essa expressão, nunca vai valer 0. Quer dizer, essa curva do terceiro grau, na verdade, ela não é exatamente assim. Ela é assim, ó. A curva está cortando o eixo X lá em cima, no 1. Quer dizer, o 1 é o único valor que faz essa expressão aqui valer 0. Aqui você não tem mais raízes. Então, realmente, o S é igual a 1. Só tem esse valor que satisfaz isso aqui. Ou seja, a expressão que o problema mandou você calcular, ela vale realmente 1. Então, agora a gente pode tirar dúvida aqui. Entre esse intervalo da letra C e esse intervalo da letra D, esse aqui que é o intervalo fechado em 1. Aqui ele é aberto em 1. Não vale esse, né? Então, é esse aqui que está certo, ó. É o único que contém o número 1. Então, a resposta correta é a letra D de delta. Olha, questão muito trabalhosa. Você fazendo a prova da SpaceX, você não deve focar num tipo de cálculo, porque cálculo de radicais é sempre um negócio complicado. Você deveria, no caso, só pelo fato de ser cálculo de radicais, você deveria deixar para ser a última questão da prova, tá? Porque ela é trabalhosa mesmo.